Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Mesmo com o empate do Palmeiras contra o Santos, um jogo cheio de polêmicas, o Palmeiras continua líder. O Flamengo empatou ontem, então isso ajudou também o Palmeiras. Continua na mesma diferença de 6 pontos para o Flamengo. Palmeiras mais líder do que nunca. Agora é virar a chave, porque amanhã, terça-feira, tem jogo contra o Sporting Cristal pela fase de grupos da Libertadores. Aqui no vídeo vamos acompanhar o Thiago Leifert, o que ele falou do jogo do Palmeiras, tudo mais, as novidades do Palmeiras, as últimas notícias também. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, por favor, porque é muito importante. Se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor palmeirense. Bora pro vídeo. O Palmeiras mudou o jogo, que foi a entrada do Alan. Quando o Alan entrou no segundo tempo, o jogo abriu. O Alan sozinho já começou a fazer um estrago enorme, o Santos não conseguiu acompanhar, e o Alan jogou de lateral direito. Aqui está o posicionamento do Alan. Ele entrou no lugar do Kelvin mesmo, e ele jogou de lateral direito. Uma solução criativa que o Palmeiras arrumou ali naquele momento, explorando o corredor ali do Santos, e olha só o Alan, jogou pra caramba. Desequilibrou o jogo, e o Palmeiras conseguiu o empate, e quase conseguiu a virada, não fosse a bola na mão do Arias, e é verdade, né? Aconteceu mesmo. Primeiro tempo do Palmeiras, deleta, né, palmeirense? Tem que apagar, né? Isca da história do Palmeiras. O primeiro tempo a gente tem que esquecer. O segundo tempo melhorou. Com a solução simples. Só não virou o jogo por um azar tremendo, porque essa bola que bateu na mão do... Foi o Arias, né, que estava ali no meio do caminho. Foi um azar, assim, tremendo, absurdo. Poderia ter batido em qualquer lugar, eles quase erraram no VAR, inclusive, né? E achei que no segundo tempo estava tudo melhor com a entrada do Alan, mas que o problema do Palmeiras ali foi um pouco mais individual, assim. Eu achei o Arias mal, abaixo, provavelmente cansaço. E aí, chat, palmeirenses estão aí no chat, me ajuda. Queria falar um pouco do Flaco. Eu tenho achado o Flaco reclamão demais. Não no sentido de arbitragem. Eu tenho achado o Flaco meio... Ele tá meio frustrado, assim. Não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu, mas eu, observando o Flaco, ele tá muito batendo a mãozinha. Sabe? Quando não tocam para ele, ou quando ele erra alguma coisa, ele tá muito batendo a mãozinha. Já tem uns 3 jogos. Ele tá assim, meio frustradinho, meio irritadinho. Talvez a proximidade da Copa do Mundo, talvez ele esteja se sentindo pressionado para mostrar muito, afobadamente, alguma coisa, para ele ser convocado. Talvez seja isso mesmo, Flash, talvez seja a Copa. É isso aí. Mas eu achei que ele está muito irritado e isso está atrapalhando ele e o Palmeiras. O Bruno está dizendo que também reparou, que ele está reclamando demais com o time, assim, tá batendo mãozinha, tá gesticulando, que é uma coisa que os caras não gostam, tá? Não gostam. O jogador odeia, o jogador fica pé da vida quando o companheiro começa a fazer muito assim, muito mãozinha, virar as costas e reclamar que a bola não tocaram a bola para ele. Então eu achei que, na verdade, até esse foi o maior pecado do Palmeiras nesse jogo. Achei que foi mais um negocinho individual. Tanto que quando o jogador individualmente entra bem, o jogo foi decidido por grandes jogadas, né? Vocês estão me perguntando sobre a arbitragem do Klaus. Cara, eu, não achei falta na origem do gol do Rollraiser. Normal. O que foi seguindo ali, trombada, não achei nada o suficiente para você marcar uma falta ali. Como também não achei falta no Barreal. Vocês acharam falta? Eu não achei falta no Barreal, não. Achei que o Barreal ia sofrer a falta, mas ele cai antes. Eu achei que ele desistiu do lance antes. E aí o Klaus manteve o critério dele. Essas trombadas ele deixa passar muitas, né? Eu não achei nada, tá? Eu achei a arbitragem normal e achei muito louco o que o Klaus fez no fim do jogo. Que ele tinha dado o acréscimo, só que aí os jogadores de Santos e Palmeiras se desentendem e ele termina o jogo e os caras ficam, não, mas pô, o jogo ficou parado ali. Ele meio que fala pros caras assim, ué, eu dei o acréscimo, vocês resolveram brigar, resolveram dar de machão ali na área técnica, vocês gastaram tempo com briga, pô. Em vez de você pegar a bola e sair jogando, vocês resolveram ficar um dando de machão no outro, eu vou encerrar o jogo. E acabou. Foi legal. Notícia boa pro Palmeiras, a volta do Paulinho, né? Voltou quase fazendo um gol. Uma notícia muito boa. Paulinho vai ajudar pra caramba esse time se ele voltar bem. E por último, antes de eu mudar de assunto, daqui a pouco o Canedinho vai chegar aqui para conversar com a gente também. Eu queria mostrar o que o Cuca falou sobre o do Palmeiras.
Outro dia foi o técnico do Sporting Cristal também, né? Que elogiou o gramado sintético. E aí perguntaram para o Cuca. Olha só o que o Cuca disse sobre o terrível gramado sintético. O gramado sintético, ele me surpreendeu hoje. É muito bom. É muito bom. É macio, tão ou mais macio que qualquer gramado de grama mesmo, porque ele é macio e propõe um jogo que, se a bola der na canela, ele é dedo duro, ele entrega, porque não tem buraco. Então, eu não sei. Cada um tem uma ideia, né? As pessoas, eu respeito quem não gosta, quem não se sente à vontade no sintético. Quem tem algum problema de articulação, como o Neymar tem, daí o sintético faz ruim para ele, por causa do tornozelo, a gente tem que entender. Agora, esse campo do Palmeiras aí tá muito bom para se jogar. Legal, né? Achei interessante essa resposta. E o técnico do jogo da Libertadores também falou a mesma coisa. Interessante. Honesto. Queria falar de São Paulo e Bahia. Que nem estava no banco de novo, porque está suspenso e tal. E ao jogo feito pelo Palmeiras, embora tenha conseguido até a virada, mas acabou anulado o gol. E aí? Então, o Abel fez uma coisa que eu queria... O Abel, o João Martins, enfim, fez uma coisa que eu queria ver há muito tempo. Estava até conversando com o Arnaldo, que a gente se encontrou no elevador. Finalmente ele colocou o meio de campo com 3, né? Evangelista, Marlon e Andréas. Eu queria muito ter visto como funcionaria esse time. Mas a verdade é que essa tentativa foi absolutamente frustrada. Primeiro porque o Evangelista errou praticamente tudo o que tentou. Então, assim, a base de você ter mudado o time, o Evangelista, que era a grande novidade, errou praticamente tudo. O Andréas, quando eu vi a escalação, eu fiquei pensando, será que o Andréas vai jogar aberto pela direita, o Arias vai voltar para a esquerda, ou será que o Andréas vai jogar na esquerda, o Arias... Não, o Andréas ele jogou quase de 10, na frente da área, correndo ali na frente da área toda, atrás do Flaco. Às vezes até como um segundo atacante, quase como no lugar do Maurício. Então eu realmente não consegui entender essa opção, porque eu vi ali como uma possibilidade de o André jogar aberto para um lado, o Arias pelo... Enfim, sei que não funcionou. O primeiro tempo do Palmeiras foi bem ruim, fez pouquíssima coisa. O Arias sumido demais, muito sumido. Na bola que teve, ele recebeu uma bola cara a cara com o Brasão, a gente viu agora há pouco nos melhores momentos aí. Aí tem que dar mérito também pro Brasão, porque o Brasão saiu muito bem, defendeu com a perna, meio no estilo de Bull lá na final da Copa do Mundo. Então também, tudo bem, vou dar o mérito pro Brasão aí, mas o Arias perdeu esse gol. Então eu acho que no primeiro tempo do Palmeiras deu tudo errado, para mim, fundamentalmente, porque o Evangelista foi muito mal e porque o Andréas me parecia perdido. Tava lá no campo, assim, o Andréas parecia uma barata tonta ali no primeiro tempo. O Santos jogou bem melhor do que eu esperava. Tem que dar o elogio aqui ao Santos, provavelmente, possivelmente, como disse o Juca, porque não tinha o Neymar em campo, então era um time muito mais intenso, era um time que propunha, o Roleiser jogou muita bola, no primeiro tempo especialmente, então o Santos tem que ter o mérito também para o Santos, para o Cuca, para o estilo de jogo que o Santos se propôs no Allianz Parque. E aí no segundo tempo, o Palmeiras terminou o jogo com o Murilo como único zagueiro e com o Arthur como lateral. Não tinha lateral direito e não tinha um segundo zagueiro. Ele tirou o Gustavo Gomes, pôs o Kelvin, foi meio que pro abafa. E no abafa o Palmeiras dominou as ações, o Santos conseguiu ali no começo alguns contra-ataques, mas eu acho que o Palmeiras não teve exatamente Você olhava, não, taticamente é isso. Não, foi o abafa. Vamos jogar pra frente, vamos ver o que dá. O Martínez armando, o Alan de lateral direito. Muitas vezes o Palmeiras não tinha quem estava marcando por trás, ficava o Murilo. Quando o Martínez entrou, eu vi ele literalmente olhando pro Murilo e falou, ó, você é o único aqui. Fez, ó, último, apontou pra ele e fez, você é o único aqui. Então ficou o Murilo de zagueiro e o resto do time pra frente. No abafa, o Palmeiras quase fez esse 2-1 aí, a bola realmente bateu na mão do Arias. E a gente tá falando do Klaus, eu queria aqui primeiro elogiar, eu gostei muito da atuação do Klaus, muita gente reclamando dos 2 gols, tanto do Palmeiras quanto do Santos, mas o critério adotado por ele foi de deixar o jogo correr, foram só 13 faltas, eu gostei do jogo, a única exceção foi os acréscimos que ele deu no segundo tempo. O Palmeiras teve um episódio de um torcedor que invadiu o campo e torceu o pé e ficou lá caído no chão. A ambulância entrou em campo, foram 5 minutos com a ambulância em campo. Os 2 times fizeram todas as substituições. O Klaus deu 6 minutos de acréscimo. 6. Com 5 minutos de ambulância e todas as substituições. Depois, foi pro VAR. Ficou 2 minutos no VAR. Ele sinalizou mais 2. E com 1 minuto ele acabou o jogo. Então acho que o grande erro do Klaus para mim foram ali os acréscimos, mas o critério dele,
adotado para validar o gol do Santos, quando o Maurício tinha sofrido um puxão, o Andrés tinha sofrido um carrinho, assim como validar o gol do Palmeiras quando o Barreal reclamou de um puxão, o critério foi bom, eu achei que deixou o jogo correr, como o Juca também gostei do jogo, achei que foi um jogo interessante. Ô Danilo, veja uma coisa, se você está reclamando do ponto de vista do torcedor do Palmeiras, que achava que o time teria que ganhar e que os acréscimos foram poucos, não tem que dar acréscimo para o torcedor que invadiu na sua própria casa o seu estádio, o seu gramado. Dane-se esse torcedor. Eu tinha ficado com muita pena, achando que era um cara passando mal, porque, enfim, estava passando mal, e puseram no gramado para atendê-lo melhor, e depois descobrimos que era o invasor. O invasor não tem que dar acréscimo para ele, não. Tem que dar levar para o hospital, botar gesso e levar para a cadeia. Eu discordo, Juca, mas não porque não é sob o ponto de vista do Palmeiras, porque se o árbitro dá 15 minutos de acréscimo, 10, o Santos poderia ter feito 2-1. Embora eu seja palmeirense, eu não estou aqui reclamando como palmeirense, estou dizendo pelo jogo, porque se você paralisou o jogo para a ambulância entrar e ter 5 minutos de paralisação, é claro, o Palmeiras estava pressionando. Mas independentemente disso, eu não acho que o árbitro pode escolher, não, foi um palmeirense que invadiu, eu vou dar menos acréscimo. Não, o jogo ficou paralisado por 5 minutos, por conta de uma ambulância. Fosse ela para atender o torcedor do Palmeiras, tem alguém do Santos que passou mal, o jogo ficou paralisado. O acréscimo serve para você dar de volta, teoricamente, nunca é igual, né? Mas dar de volta os minutos que foram perdidos. Então, eu discordo de você nessa, Juca. Tem uma curiosidade em relação ao arbitragem. Sim, dá para perceber. Primeiro que a escala desta semana, nós vamos chegar no Candançã. O Mirassol e Corinthians. Ei, Candançã. Mas a escala teve mais lógica dessa vez, né? Os árbitros pesados nos jogos mais pesados. Pesados mais experientes. Com essa instrução nítida de deixar o jogo correr. Em todos os campos. Maracanã, no Bragança, no Allianz Parque e tudo mais. Vocês repararam que mudaram os lugares das cabines do VAR? Sim. Sim. Em vários estádios? No Allianz mudou. Tirando perto do banco de reservas, daquela indo para o lugar mais neutro possível do estádio, né? Para ter essa. Então, no Allianz deu para ver bem isso, né? Que agora ele está no fundo, no gol que tem menos gente, tal, não sei o que lá, com mais distância da torcida para. Teoricamente era ali que ficaria visitante, bem na diagonal da cabine do VAR. Então esse detalhe está mudando em quase todos os estádios, tirando a cabine do VAR próxima dos bancos de reservas. Não, o que eu ia perguntar para você é sobre... Não, Ancora. Oi! Eu fiquei sem informação ali na hora, eu fiquei olhando e falei, ué. Aí depois eu vi o Cuca pedindo desculpa porque chegou atrasado. E tem o detalhe do elogio do Cuca ao gramado sintético. Aliás, que talvez não seja detalhe, né? Então, por isso que é o detalhe, né? Que parece ser uma indireta. Quando o Crespo falou sobre gramado sintético em relação a Lucas Moura, quer dizer, falou sobre gramado sintético, que ele jogava até na neve, todo mundo tá falando sobre o Lucas Moura. Não foi assim? Foi. E agora porque o Lucas Moura não gosta, não tinha ido ao sintético. O Neymar não foi ao sintético. E o Cuca disse que esse gramado sintético novo do Allianz Parque é muito bom. Claro. Disse também, nominou o Neymar. Falou, é verdade. Quem tem problema de articulação é pior, tal, eu entendo, etc. Mas é aquele... A grande questão para o Santos, e a gente viu... Como é que foi a semana do Santos? Foi a semana na Argentina com o Neymar cultuado. Sensacional o comportamento da seleção argentina. Não, da população argentina, os torcedores do São Lourenço e tudo mais, e depois no jogo para valer, contra a zona de rebaixamento no Brasileirão, ele não vai porque é sintético. A grande questão aí é como vai ser o relacionamento ao longo do período entre o Cuca, que é um técnico intempestivo, e o Neymar. Né? Como é que vai ser essa situação, sabendo que o Neymar manda mais no Santos do que o presidente. Gravado pelo episódio do Neymar ter brigado com o Robinho Júnior, que foi a notícia do final de semana, né? Não jogou. Continua sendo esse o maior problema. Então a expectativa criada é maior. Palmeiras encerra naming rights com receita acima de 235 milhões em propriedade da Arena. Era Allianz Parque no estádio, teve
348 jogos, recebeu 8,7 milhões de torcedores em partidas do clube e rendeu mais de 560 milhões com receita bruta. Novo nome será divulgado nesta segunda-feira. O Palmeiras encerrou a era Allianz Parque no name right, deu seu estádio com 348 jogos, 8,7 milhões de torcedores em suas partidas e faturamento acima de 235 milhões em repasses pelo uso de propriedade da arena. Os números consideram os valores envolvidos no acordo com a W Torre existente desde 2024. Foi um empate com o Santos na noite do sábado, o último evento do estádio com esta nomenclatura. O Nubank assumiu o nome rights pelos próximos 18 anos e o novo nome será divulgado nesta segunda-feira. Como resultado da votação encerrada na quinta com as opções Nubank Park, Parque Nubank ou Nubank Arena. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.